Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Vamos dar continuidade aqui, pessoal? Bora dar continuidade finalmente adentrando o rito procedimental do inquérito, hein? Agora, nós temos que desdobrar o nosso estudo em como efetivamente acontece o inquérito, desde a sua abertura até a sua entrega nas mãos do titular da ação penal. Então veja que nós vamos passo a passo trabalhar cada aspecto do rito procedimental do inquérito aqui com você. Tudo bem? Bacana? Então, meus amigos, houve a prática de um crime. Houve a prática de um crime. A grande pergunta aqui é: Pedro, o que se faz? Um crime já foi perpetrado, inclusive na forma consumada. O que se faz daí para frente? Pois é, doutores, vamos começar. Basicamente, o procedimento de um inquérito policial se inicia a partir de algo que tecnicamente nós chamamos de notícia criminis, que consiste na ciência do crime dada à polícia. Então veja, é muito comum, nós encontrarmos pessoas falando o seguinte: olha, eu vou te denunciar, eu vou até na delegacia te denunciar. Meus amigos, tecnicamente isso está errado. A denúncia é uma petição estabelecida pelo Ministério Público que deflagra a ação penal. Denúncia não. O que você vai fazer em sede de delegacia, você que está sendo o nosso aluno aqui agora, é o noticiamento de um crime. É isso que você vai fazer. As próximas brigas, doutores e doutoras, por favor, olha, eu vou te noticiar. Percebeu a ideia? Então, muito cuidado. Notícia criminis é a terminologia técnica, hoje apontada pela doutrina, que vai ser basicamente entregue às mãos do delegado. Então, repare, essa notícia criminis nada mais é do que a ciência do crime dada à polícia. Só que, doutores, existem várias formas da polícia conhecer, descobrir a prática de um crime. Então vamos devagar aqui porque nós temos até posicionamento jurisprudencial para conversar sobre isso. Então repare, a notícia criminis, segundo a nossa corrente majoritária doutrinária, pode se dar de três formas. Três formas. Que é inclusive isso o ponto mais crucial que nós vamos trabalhar ao longo dessa aula. A notícia criminis pode ser direta ou imediata, indireta ou mediata, ou ainda coercitiva ou obrigatória. Então agora nós vamos desdobrar a chamada notícia criminis de cognição imediata, ou chamada também de notícia criminis direta. E detalhe, permita-me valorizar um pouquinho o edital da Polícia Federal nesse aspecto. Meus amigos, a Polícia Federal estabelece um tema lá dentro do inquérito chamado cognição, e ninguém entende esse troço. O que eu tenho de aluno me mandando mensagem perguntando: Pedro, que porra que é cognição de inquérito policial? Tá aqui. O tema não é difícil. Então, estamos falando do conhecimento. Conhecimento dado à autoridade policial para que ela possa, de fato, deflagrar o tal do inquérito. Então, veja. A notícia criminis de cognição imediata, ou chamada também de direta, é nada mais do que aquela notícia criminis na qual a polícia, propriamente ela, acaba descobrindo a prática de um crime. Isto é notícia criminis direta ou de cognição imediata. Pedro, por favor, me dê um exemplo. Meus amigos, esses exemplos você encontra à torta e à rolena aí no YouTube da vida. Quer ver só? Quando você pega, por exemplo, um vídeo em que os policiais estão adentrando, por exemplo, uma região de favela, isso acontece ou até mesmo numa comunidade convencional, né? Eles veem, por exemplo, uma pessoa que está com uma mochila trocando droga e recebendo dinheiro de determinado usuário. Imediatamente ele emprega a fuga e a polícia de fato faz o quê? Vai atrás e pega. Meus amigos, esta prática de crime inclusive foi presenciada pela polícia. Ora, diante desse quadro, nós teremos uma notícia criminis de cognição direta ou chamada também de cognição imediata. Então aqui nós temos que a polícia, pelas próprias atividades policiais, elas acabam descobrindo a prática de um crime. Agora, cuidado. Cuidado por quê?
Existe uma segunda hipótese, meus amigos, de cognição direta da impetração do inquérito, que vem a ser aquela intermediada pela imprensa. Imagine, no meio de uma avenida, alguém começa a disparar para o alto. Efetuar, portanto, disparos de arma de fogo para cima, no meio de uma avenida em praça pública, por exemplo. Ora, imediatamente os jornalistas que ali estão começam a fazer uma live e começam, portanto, a filmar e noticiar o fato. Meus amigos, repare que aqui ninguém foi até a polícia, mas a polícia, imagina que um dos investigadores segue este jornalista, ele olha a live do cara e tá a pessoa lá atirando. Imediatamente a polícia se desloca para o local. Pronto. Repare que ninguém chegou até a polícia dando noticiamento. Este tipo de notícia crimes também é considerada uma notícia crimes direta ou imediata. E aí, talvez restasse a pergunta, né? Pedro, peraí um pouco então. É possível a deflagração de inquérito policial com base em notícia jornalística? Será que isso é possível? Meus amigos, o STJ se manifestou a respeito do feito. E lá no informativo 652 do STJ, ele legitimou isso. Os nossos tribunais superiores se posicionam no sentido de que sim, é possível sim se deflagrar inquérito com base em matéria jornalística. Isto é questão de prova, hein? É possível então, Pedro? É. Inclusive, se você vai prestar uma possível prova oral, é interessante que você até cite. Olha, excelências, diante do quadro, é possível, nos termos do informativo 652 do STJ, o qual afirma que é possível a abertura de inquérito mediante análise de uma matéria jornalística. Tá vendo? Qual seria a ideia? Qual foi o argumento utilizado pelo STJ? Meus amigos, o inquérito policial, ele é oficioso. Então, vendo o delegado de polícia aquela situação, ele pode de ofício baixar a portaria de abertura de inquérito e investigar. Isso está dentro, portanto, da discricionariedade e também do princípio da oficiosidade do inquérito policial. Olha como o decorrer da matéria se desdobra em cima das características. Eu falei que estudar características de inquérito policial é questão de sobrevivência na sua prova. Tá aqui um exemplo. Então esta seria a ideia principal da cognição imediata ou cognição direta. Agora, eu preciso verticalizar um pouquinho o nível. Eu preciso ir lá para o STF. Quer ver só? Infelizmente, meus amigos, infelizmente, no Brasil, nós temos muitas comunicações falsas de crime, que inclusive é considerado crime. É o famoso trote, né? A polícia militar, a todo tempo, recebe trotes de que crimes estão de fato acontecendo e às vezes acabam se deslocando e nada lá encontram. Então repare, hoje, talvez o que se perguntasse mais em questões de prova é justamente isso, a tal da denúncia anônima. Meus amigos, chegou um telefonema para o delegado. E neste telefonema a pessoa não quer se qualificar, portanto estamos diante de uma pessoa que é não identificada, por isso denúncia anônima, né? E ela relata um possível crime. Meus amigos, só com esta ligação, só com este noticiamento, é possível dar abertura ao inquérito? É óbvio que não. Sabe por quê? A denúncia anônima, chamada também, anote agora, hein, de delatio criminis inqualificada, porque eu não qualifico a pessoa que está, de fato, denunciando, entre aspas, noticiando, né? Neste caso, a delatio criminis inqualificada ou delação anônima, ela por si só não é capaz de dar abertura ao inquérito. E aí o STF se manifestou inclusive a respeito disso, chancelando a ideia de que é interessante que o delegado faça uma VPI, uma verificação preliminar de informação. Ou seja, é nada mais do que uma microinvestigação para se detectar, doutor, a idoneidade dessa notícia crimes. Hoje, só a título de curiosidade, na pós-graduação de segurança pública que eu fiz, nós estudamos quais seriam os percentuais de ligação que recebe a polícia militar quando se trata de comunicação falsa de crime. E pasme, isso ultrapassou a margem de 70% das ligações.
Meus amigos, você já imaginou se fosse aberto um inquérito para cada denúncia anônima que chegasse ali na delegacia ou ainda na guarnição da PM? Isso seria inviável. Percebeu? Então nós temos que a denúncia anônima por si só não pode dar abertura ao inquérito, mas o delegado ele deve fazer uma microanálise dos fatos para asseverar a idoneidade. Percebendo que existe de fato um possível crime, aí sim ele baixará a portaria de abertura do inquérito. Linda essa ideia, né? E a denúncia anônima despenca em prova, hein? A denúncia anônima por si só não pode, mas quando acompanhada da VPI, aí sim, aí não tem problema. Ok? Tranquilos? Então, cravamos o nosso primeiro tema, que é a notícia criminis de cognição imediata, ou chamada também de notícia criminis direta. Superado isso, nós avançamos e desta vez eu vou entrar com você na notícia criminis de cognição mediata, ou chamada também de notícia criminis indireta. Doutora, se por um lado, na notícia criminis direta, a polícia pelos próprios meios ou perante a imprensa sabe de um crime, na notícia criminis indireta ou mediata, olha o nome, indireta ou mediata, a polícia por si só não fica sabendo do crime. O crime chega até ela. Chega até ela de que forma? Mediante uma pessoa que está identificada. Eu já vi questão de prova afirmando que a denúncia anônima se classifica como sendo uma notícia criminis de cognição mediata. Isso está errado. Você acabou de ver comigo, a pessoa não se qualifica na denúncia anônima. Então a denúncia anônima por si só é considerada uma notícia criminis direta. Cuidado com isso em prova. Mais um aspecto que é mais técnico da matéria. Na notícia criminis de cognição mediata, ou ainda chamada de indireta, nós teremos terceiros devidamente identificados se apresentando perante o delegado. E é justamente por isso que nós temos 5 modalidades de notícia criminis indireta. Quer ver? Primeira delas é o requerimento. Então, olha só, requerimento de abertura de inquérito. Nós já conversamos um pouquinho a respeito disso. Quer ver? Houve a prática de um crime de calúnia. Houve a prática de um crime de calúnia. Repare, crime de ação penal privada. Neste crime que é de ação penal privada, a deflagração do inquérito dependerá de requerimento da vítima. Olha que coisa. O delegado, neste caso, ele vai decidir se vai ou não investigar. Inclusive pode negar. Então a vítima chega lá na delegacia e fala: olha, delegado, me chamaram de tal coisa, me injuriaram também, né? Nós temos aí crime de injúria, também um crime de ação penal privada como regra. Me injuriaram, me chamaram de gordinho esquisito. E eu me senti ofendido. Porra, né? Imagina só, gordinho com esse corpo atlético. Doutor, eu gostaria que o senhor investigasse. Então estou requerendo um inquérito policial. O delegado vai olhar para essa porra e vai falar assim: mas meu Deus, mas você é mesmo, meu amigo. Você é mesmo. Isso não dá permissão para a pessoa te xingar. Isso é verdade. Mas nós não vamos onerar o Estado com um caso desse. Então indefiro o requerimento. Meus amigos, fala para mim. Essa pessoa que se sente constrangida diante da injúria e do posicionamento do delegado, ela pode impetrar recurso? Fala para mim. Claro que pode, nós já estudamos isso. Do indeferimento do requerimento do delegado, caberá recurso administrativo para o chefe de polícia. Tá vendo? Então isso é o requerimento. Alguém chega e pede para o delegado a abertura do inquérito. Pode ser a vítima, podem ser testemunhas ou pode ser quem quer que seja. Até o representante legal. Isto é o requerimento, pedido de aberturas de inquérito. Pode ser negado pelo delegado? Pode. Neste caso, recurso administrativo será endereçado para o chefe de polícia. Ok, isto vem a ser o requerimento. Notadamente, a título de exemplo, nos crimes de ação penal privada. Requisição do juiz. Meus amigos, requisição do juiz e do MP, conforme nós já trabalhamos inclusive nas características do inquérito, não se nega. Requisição do juiz e do membro do MP é sinônimo de ordem, mas não uma ordem proveniente de vínculo hierárquico, porque não há hierarquia entre delegado, MP e juiz. O que acontece é mandamento legal expresso.
que a gente encontra no artigo 10 do Código de Processo. Esta vem a ser a ideia. Então, requisição de juiz e do MP, sendo lícitas, se obedece. Tem que fazer. Vamos, por exemplo, numa audiência, o juiz, ao colher a oitiva da testemunha, percebe que essa testemunha está meio cambaleante e começa a suspeitar de um possível falso testemunho. Meus amigos, feito ou prestado o devido testemunho, o juiz pode chegar e falar, olha, consta-se em ata o testemunho de tal e eu estou requisitando a abertura de inquérito para investigar o crime de falso testemunho. Pronto. Meus amigos, esta requisição vai chegar para o delegado e o delegado vai investigar o crime de falso testemunho. Percebeu? Requisição do juiz e do MP não se nega. Essa seria a ideia. E aí, por ter endereço próprio, é um ofício que normalmente será remetido à delegacia, tem que ser cumprido. Esta vem a ser a segunda forma de notícia criminis, melhor dizendo, indireta. Vamos para a terceira. Delação. Meus amigos, a delação também será chamada de delatio criminis inqualificada. Melhor dizendo, de delatio criminis comum. A delatio criminis comum é nada mais do que a delação de um crime, ou seja, o deduramento de um crime para o delegado. Quer ver? Você percebe que no seu bairro, a todo tempo, acontece tráfico de drogas na frente da sua casa. Uma pessoa fica encampada na frente da sua casa e veículos vão passando, pegando droga com esse indivíduo. Você, já ensandecido, você puto com esta situação, chega até o delegado e fala para o delegado, delegado, seguinte, está acontecendo neste momento tráfico na frente da minha casa. Eu gostaria que o senhor se deslocasse até lá e o capturasse de fato em flagrante. Olha que coisa. Meus amigos, o delegado vai e não consegue achar mais o sujeito. Só que diante do caso, ele começa a analisar, por exemplo, em VPI e detecta que realmente ali acontece tráfico. Pronto. Meus amigos, houve uma delação criminal ou delatio criminis em um crime de ação, cuidado agora, em um crime de ação penal pública incondicionada. Neste caso, a terminologia técnica é delação criminal. Então, permita-me até colocar para você assim, ó. Na delação, nós teremos necessariamente uma ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Aqui nós teremos necessariamente uma ação penal pública incondicionada. Pedro, mas e se for condicionada? Pois é, aí nós teremos ou a representação ou a requisição do ministro da Justiça. Aqui não tem como eu não entrar pelo menos um pouco com você no estudo de ação penal. Os temas são atrelados. Olha só, existem crimes que o Ministério Público e que o delegado, no caso do delegado, ele pode investigar por si só e o Ministério Público pode oferecer a denúncia por si só. Estes crimes são crimes chamados de crimes de ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque não se condiciona nada à persecução criminal. Por outro lado, existem os crimes de ação penal pública condicionada. Condicionada a quê? Ou à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Vamos para alguns exemplos aqui, né? Crime de ação penal pública condicionada à representação. Nós temos a título de exemplo o crime de ameaça. O crime de ameaça é um crime de ação penal pública que somente será investigado se a vítima ou seu representante legal representa, e a ação penal, mesma coisa. Só pode ser deflagrada se houver uma representação prévia. Do contrário, nada se faz. Percebeu? Isto é a representação. E a requisição do ministro da Justiça, Pedro? Quer ver só? Imagine que o presidente da República tenha sido injuriado. Sofreu um crime contra a sua honra. Doutor, o crime de injúria é um crime de ação penal pública, o crime de ação penal privada. Só que quando deflagrado em direção ao presidente,
O crime passa a ser de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Ou você acha que o presidente vai até uma delegacia, chega lá pro delegado, seguinte, me injuriaram, eu gostaria que fosse aberto um inquérito. Não, meus amigos. Isso é feito por intermediação do ministro da Justiça. O ministro da Justiça pede que a polícia investigue. Pronto. Neste caso, estamos diante de um crime condicionado à requisição do ministro da Justiça. Percebeu? São estas as duas condicionantes da ação penal pública. Então aqui, no crime condicionado à representação e condicionado à requisição, em ambos os casos, estaremos falando não agora de ação penal pública incondicionada. Agora nós estamos trabalhando a ideia de um crime de ação penal pública condicionada à representação e à requisição do MJ. Então coloque assim, ó, ação penal pública condicionada. Percebeu? Banca citou delação. Banca citou delatio criminis. Necessariamente o crime é de ação penal pública incondicionada. Agora, a banca citou representação e citou requisição do ministro da Justiça. Doutor, necessariamente o crime será de ação penal pública condicionada. Sem a representação ou a requisição do ministro da Justiça, nada se pode fazer. Nada. Fechamos então a notícia criminis de cognição imediata ou ainda chamada de cognição indireta. São estas as 5 modalidades. Para a gente fechar, notícia criminis coercitiva ou obrigatória. Esta é a mais simplória de todas. Nesta modalidade de notícia criminis, coercitiva ou obrigatória, estamos diante de um caso em que o agente é capturado em flagrante, lavrando-se, portanto, o auto de prisão em flagrante. Neste caso, se o indivíduo estava em flagrante, naturalmente, a pessoa estava praticando um crime, ou pelo menos existem muitos indícios que sim. Logo, a abertura do inquérito se dará a partir da lavratura do auto de prisão em flagrante. Bacana? Interessante, né? Essa terceira modalidade é a mais simples de todas. E para você se sentir um pouco mais seguro em relação aos documentos que são produzidos, veja, eu trouxe os fatos que deflagram o inquérito. Quando que o inquérito se encontra formalmente aberto, Pedro? A partir do momento do preenchimento de um documento. Repare, na notícia criminis de cognição imediata ou direta, o documento que dá abertura ao inquérito é um documento chamado de portaria. A portaria dá abertura ao inquérito quando se trata de notícia criminis direta ou de cognição imediata. Já no caso da cognição mediata ou indireta, o documento que deflagra as investigações vai depender da sua origem. Quer ver? O requerimento, se for um requerimento por escrito, ele por si só pode dar abertura ao inquérito se o delegado de polícia chancelar. E aí, além do requerimento, o delegado baixará uma portaria também. No caso da requisição do juiz e do MP, a própria requisição, meus amigos, é documento hábil a dar abertura ao inquérito. Então, a própria requisição pode dar abertura. Delação. Na delação, quando alguém do povo delata um crime de ação penal pública incondicionada, a delação por si só tem que ser reduzida a termo e o delegado, mediante portaria, dá abertura também ao inquérito. E, por fim, no caso da representação e da requisição do ministro da Justiça, repare, na representação, se esta representação estiver por escrito, lembrando que a representação também pode ser prestada oralmente, tá? Se esta representação estiver por escrito, o delegado de polícia pode indexá-la ali no termo de abertura também, sem problema algum. Já a requisição do ministro da Justiça normalmente vem via ofício também. Como ele vem via ofício, repare o seguinte: a requisição do ministro da Justiça não é, meus amigos, sinônimo de ordem. É uma condição específica de procedibilidade. Ou seja, é uma condição específica para dar início. Sem ela não se deflagra a investigação. Percebeu a ideia? Então a requisição do ministro da Justiça não é a mesma coisa que a requisição do juiz e do MP. São coisas completamente diferentes. Perceba. Então esta seria a ideia.
Requisição do ministro normalmente vem via ofício. Este ofício é, portanto, protocolado pelo delegado e também deflagrará este inquérito policial. Por fim, na modalidade de notícia criminis coercitiva obrigatória, o próprio auto de prisão em flagrante é também documento hábil a dar abertura ao inquérito. Doutores, assim nós finalizamos a primeira etapa do inquérito, chamada de abertura. Fechamos a abertura do inquérito policial. Pronto, o inquérito está instaurado e começará a acontecer as diligências. Bacana? Fechamos por aqui e já já a gente volta com mais.